Paz do Senhor, criança. Vim mais uma vez para contar uma aulinha para vocês. A tia Val já contou, já a terceira do nosso trimestre. Agora a tia vai contar a quarta do nosso trimestre, da nossa revistinha que fala sobre história de fé e coragem, criança. Nós temos que ter fé e coragem que Jesus nos dá. Ele é que faz tudo isso por nós, nos dando coragem para vencer, para irmos à luta e sermos mais que vencedores, sermos corajosos. Então a tia tem mais uma aulinha para vocês, uma aulinha maravilhosa, tá? Mas primeiramente nós vamos orar, falar com o Papai do Céu. Paizinho amado, Paizinho querido, eu te agradeço, Senhor, por mais, Senhor, este momento que tem nos dado para nós falar do teu grande amor, falar, Senhor, da tua palavra, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, aqui, a tua palavra que é penetrante, Senhor, vem abençoar cada criança que vai ouvir, cada mamãe, cada papai, Senhor, cada um que for, Senhor amado, ouvir, Senhor, a tua palavra e ver, Senhor, abençoando ricamente em nome de Jesus. Mas o trimestre que a gente falou sobre fé e coragem, criança. Então, vamos contar, mais uma liçãozinha sobre Jacó. Olha aqui que a tia botou, olha. Jacó, o homem que teve um encontro com Deus. Jacó, um homem que teve um encontro com Deus. Mais uma vez. Jacó, um homem que teve um encontro com Deus. Criança, foi. Ele teve um encontro com Deus. Vou botar aqui, tá certo? E pertinho aqui do nome dele, ó. Tá certo? Pra vocês verem, ó. Jacó. Tá certo? Jacó. E Jacó, criança, significa enganador. Sabe, criança? Eu acho que vocês já sabem. Na lição passada foi falado, né? Que ele fez o que, criança? Ele enganou. Mas era propósito de Deus, sabia? Tá certo? Ó, propósito de Deus, tudo que aconteceu na vida desse homem, de Jacó, criança. Ele tinha um irmãozinho chamado Esaú. Só que Esaú, criança, ele era mais peludinho, era mais peludo. E Jacó não era, criança. Jacó era mais assim, não era muito cabeludo. Ele não tinha muito cabelo, assim. Ele era mais... Só que Jacó, ele gostava de fazer guisado, e Esaú gostava de ir para caça, gostava de fazer, procurar nos matos, animais, para fazer guisado, sabe? E um dia, crianças, não sei se vocês já sabem dessa historinha, não sei se a tia já falou, mas a gente vai falar um pouco sobre isso, que ele fez um guisado, criança, foi? Então, criança, através disso, ele enganou seu irmão foi enganado através que ele vendeu a sua primogenitura. Primogenitura significa ser o primeiro, ser abençoado. E o seu pai antigamente tinha as bênçãos dos pais. Então seu pai ia o abençoar, mas eu acho que a tia já contou a história, a tia Val, tá certo? Então a tia vai já mais contar mais pra frente, tá bom? E o nosso versículo, nós vamos deixar de ler? Não, vamos ler o nosso versículo, criança. Olha, o nosso versículo está escrito em 1ª carta de João 3:2, criança, que fala assim, ó. Quando Cristo aparecer, seremos parecidos com ele, porque veremos ele como ele é. Tá certo? Mais uma vez. Quando Cristo aparecer, seremos parecidos com ele, pois o veremos como ele realmente é, crianças. Nós vamos ver a Jesus como realmente ele é. E pelo enquanto a gente não sabe como é que é, né? Mas nós vamos ver ele um dia, tá certo? Então, crianças, nós vamos estar se preparando como Jacó. Jacó, como houve esse episódio com ele, né, criança? Olha, a tia vai mostrar aqui pra você, ó. Jacó, tá? Jacó se encontrou com seu pai, tá certo? Se encontrou, ó, ele enganou seu irmãozinho, né? Como ele enganou seu irmãozinho, criança, ó, ele correu, criança, foi pra outro lugar, longe, criança, com medo do seu irmão fazer alguma coisa com ele, criança, foi. Ele ficou com medo, sabe, criança?
mas Deus estava com ele. Deus estava vendo onde Jacó ia, crianças. E um determinado dia, criança, ó, ele... Olha aqui, deixa a tia mostrar pra vocês aqui, ó. A nossa figurinha aqui, ó. Ó, já aqui, ó, foi a historinha de Jacó e do seu irmão Esaú, que a tia já falou que um era peludo e o outro não era, tá certo? Jacó e Esaú, né? Então, ó, e o determinado dia, crianças, eles, né? Eles ficaram grandes, né? E ele vendeu a primogenitura. Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó, criança. Ó. E um dia o seu pai pediu para ele fazer um guisado para ele, criança. E como ele pegou, sua mãe disse assim, ó, vai, Jacó, vai logo e faz o guisado pro papai, bem ligeiro. Mas mamãe, tem que ser Esaú. Tem que ser Esaú. Ele, não, vai lá, corre e faz. E traz o pelo do animal que você tá fazendo o guisado, que a gente vai fazer. Aí ele pegou, criança, e foi, botou o pelo aqui, só que o seu pai não estava mais enxergando, já estava bem velhinho, criança, e precisava abençoar. E Deus estava querendo que Isaac abençoasse a Jacó. Então, criança, foi nesse dia, né, que ele foi correr e fez um guisado bem gostoso. Aí o seu pai chamou ele e disse, traz meu guisado. Ele trouxe, sabe, criança? Só que o seu pai disse, e é Esaú mesmo? Aí ele disse, sim, papai. Ele disse, a voz não é de Esaú, mas o pelo, né, que ele estava enganando do seu pai, sabe, criança, ele enganou o paizinho dele através só do pelo, mas o pai dele já sabia, né, que através da voz não era Esaú, era de Jacó, criança, viu? Aqui, ó, e a mãe dele, ó, fez o guisado aqui, ó, eles dois, ó, e foram lá até o pai dele, criança. E o seu irmão ficou com muita raiva disso, criança. Por isso que Jacó correu para um lugar bem longe. E quando ele foi-se embora para esse lugar bem longe, criança, ele não tinha onde dormir. Então ele pegou uma pedra e fez de travesseiro, criança, foi. Ele fez de travesseiro. E como ele fez isso de travesseiro, Jacó fez o travesseiro uma pedra, criança. Olha, logo ele adormeceu, criança. E quando ele adormeceu, o que foi que aconteceu? Ele via, ó, olha aqui, ele via uma escada, criança. Ele via e subia, anjos e desciam, crianças. Ele via Deus lá do seu trono, criança, porque ele teve um encontro com Deus. Anjos subindo e descendo, ele teve esse encontro maravilhoso. E ele disse, Deus está neste lugar e eu não sabia, criança. É como na igreja, né? Deus está na nossa igreja, Deus está conosco. E às vezes nós nem imaginamos que ele está conosco, criança. Deus esteve com Jacó ali e Deus, só criança, que ele brigou com o anjo, porque ele queria ser abençoado. Ele disse, Senhor, eu só te solto, o anjo, né? Se tu me abençoares. E foi aquela briga lá, ó, criança, ele passou a noite todinha brigando com o anjo. E o anjo teve que fazer o quê, hein? Pegar assim um nervo da sua perna, criança, e ele ficar um pouco manco. Foi, porque senão ele não saltava. Mas ele foi abençoado, arraiado dia, criança. Ele foi abençoado por Deus, porque ele teve essa grande visão, teve fé, teve coragem, criança, e ele foi abençoado por Deus. Assim é nós, quando nós temos fé, quando nós temos coragem e ler a palavra do Senhor, o veremos como ele é. Jesus nos falou e logo nós estamos crendo logo que isso um dia vai acontecer, criança. Pode ser amanhã, pode ser depois. O tempo nós não sabemos. Quem sabe é Deus, porque ele é maravilhoso. Jacó tendo um encontro com ele, criança. Você já teve um encontro com Deus? Já? Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos um encontro com ele, porque ele já mora no nosso coração. Creia nisso, criança, que você
está guardado por Deus. Tem anjos mandados por Deus para nos livrar. Vai colocar aqui para vocês verem aqui, tá bom? Ó. O anjo do Senhor acampa ao redor do que o guarda, o que teme ao Senhor. E se nós tememos ao Senhor, aleluia, como ele foi com Jacó, ele é conosco, criança. Ele vai nos abençoar, tá certo? Ó, e o que é que diz na sua palavra, hein? O que é que diz na sua palavra? Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele realmente é. Está na primeira carta de João 3:2, criança. Que Deus possa te abençoar, abençoar o papai e a mãe e todos que vão ver esse vídeo. Deus possa te abençoar e guardar essa palavra. Tenha fé, tenha coragem, que você vai ver ser como Jacó foi vencedor, você também é. Amém? Um beijo, uma paz do Senhor, um abraço. Amém.